O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desativou a conta dele que ele tinha na rede social X, o antigo Twitter. Janaína Camelo tem mais detalhes. A conta da rede social X do ministro Alexandre de Moraes do STF foi desativada nesta sexta-feira. Quem tentou acessar o perfil @Alexandre, domínio que pertence ao ministro, foi surpreendido com a mensagem de que a conta não existe. No dia anterior, Moraes exigiu à rede social X de Elon Musk o pagamento imediato de R$8 milhões em multas não pagas por descumprimento de decisão judicial. A decisão foi tomada dentro de um processo que investiga o blogueiro Alan dos Santos. No ano passado, Moraes havia solicitado ao X dados cadastrais do perfil do blogueiro, o que não foi feito, segundo a empresa, porque as operadoras do X não coletam esse tipo de informação. Na ocasião, Moraes aplicou multa de R$100 mil ao dia. O STF esclareceu que o próprio ministro Alexandre de Moraes desativou a sua conta na rede social X e que ele não utilizava esse perfil desde janeiro do ano passado. O Supremo não disse se houve um motivo específico que tenha levado o ministro a tomar essa decisão. A conta de Alexandre de Moraes no X foi criada em agosto de 2017. Embora o ministro não estivesse mais publicando no perfil, o domínio dele era frequentemente marcado em postagens do dono da plataforma Elon Musk, em críticas ao magistrado brasileiro. Mais recentemente, o perfil estava sendo citado também em publicações do CEO da Rumble, Chris Pavlovski, diante de um embate com a justiça brasileira para que a plataforma retire do ar conteúdos com ataques antidemocráticos. Inclusive, esse Rumble, né? Os Estados Unidos entraram aí, a empresa entrou com uma ação falando sobre a soberania dos Estados Unidos, americana, com relação ao Alexandre de Moraes. Como é que vocês veem essa decisão? Jesualdo Almeida, com você. Oi, Patrícia. Audiência da PAN, olha só, existe legislação nesse país que tem que ser cumprida. O Marco Civil da Internet determina que todas as plataformas, tudo aquilo que ela chama de provedor de aplicativo, deve submeter à lei. Quando existe algum indicativo de crime cometido por redes sociais ou através das redes sociais, o Poder Judiciário tem a sua função de determinar a retirada dessas postagens. E o descumprimento dessa ordem é que implica nas multas. Portanto, o X não foi multado pelo conteúdo que ali passou, mas sim por ter se recusado a cumprir uma ordem judicial. E isso está na legislação. Se estamos falando de soberania, se estamos falando de patriotismo, daremos luz àquilo que é nosso, a nossa legislação própria. É fato. O Alexandre de Moraes hoje é processado nos Estados Unidos. Processado por medidas que implicaram também em cerceamento de tráfico de algumas informações numa outra rede social no roubo. Mas essa ação lá nos Estados Unidos em nada impacta os rumos das decisões do Supremo ou de qualquer outro tribunal ou juiz aqui em território nacional. Pela soberania, as ordens nacionais têm que ser cumpridas. E essa multa do X decorre exatamente disso, por descumprimento de ordens judiciais do passado. Bom, além do Jesualdo Almeida, nós também, somando aqui ao time do Jornal da Manhã, teremos os comentários de Sérgio Zagarino. Eu já passo a palavra para você, Sérgio. Muito bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência, nossos telespectadores. Em relação a essa questão de contas em redes sociais por juízes no geral, nem diria especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, eu discordo. Eu acredito que a partir do momento que um cidadão ele busca a justiça, independentemente do motivo, muitas vezes nós sequer sabemos o nome dos juízes que acabam proferindo decisões que muitas vezes agradam desagradam outros, afinal de contas, é exatamente essa a função do papel da justiça. Então, a partir do momento que um juiz já se coloca à disposição numa rede social, que todos nós sabemos que fica amplamente aberta ao debate, à crítica pública, acabam gerando algumas situações que são consideradas desagradáveis, podemos dizer. Em relação à questão do descumprimento dessa ordem judicial, isso não aconteceu. Na verdade, o ex-Twitter, agora o X, ele cumpriu sim, ele retirou a conta que foi solicitada pelo intermédio da decisão de Alexandre de Moraes. O que eles não fizeram foi, na verdade, foi uma obrigação impossível, afinal de contas, eles não tinham as informações que foram exigidas. Juridicamente, a gente tem essa tese da obrigação impossível, o que acabaria impedindo, na verdade, a penalização em relação a essa obrigação que
aparentemente não é possível de ser feita. Então, essa multa diária pela não informação dos dados cadastrais da conta solicitada, se não existem os dados, como que eles iriam informar? Aí é uma outra discussão que nós devemos ter em relação à obrigatoriedade dessas redes sociais obterem essas informações, uma ficha completa de cadastro de todos os usuários, o que eu sou a favor, que aí nós chegaríamos ao fim do anonimato pelas redes sociais. Mas nos moldes que nós estamos hoje, com base na legislação de hoje, essa multa que foi aplicada em razão dessa obrigação impossível de ser cumprida, não me parece razoável. Quanto à retirada da conta oficial do ministro, aí sim me parece mais razoável, não faz muito sentido nós termos um juiz, seja de primeiro grau, segundo grau, desembargador, seja um ministro do STJ ou do STF, com contas para dar opinião em redes sociais. Eu acredito que deveriam ser as opiniões reservadas a eles e sim as decisões em caráter institucional, aí sim pela conta, eventualmente, do STF, de um Tribunal de Justiça, enfim, eu acredito que isso evitaria muitas discussões e, principalmente, iria fazer com que as pessoas não soubessem, de fato, quem é que está proferindo tal decisão que desagrada muita gente ou agrada outras pessoas. Que os apontamentos sejam feitos na sentença e não nas redes sociais, né? O que muitos pedem.